regionalizar, vou deixar essa pergunta aí para aquele que quiser responder. Mas eu já expliquei aqui por cima, tá? Teoricamente, nada mais é do que você dividir em regiões, certo? E aí você vai lá, como é que eu faço, professora, para editar? Aí eu tenho aqui, ó, né? Eu clico, opa, não, peraí. Eu vou aqui do ladinho, ó. Tem aqui nota adesiva, se você quiser colocar mais uma. E aí você vai, tem a opçãozinha para digitar, tá? O que eu já fiz aqui, você também consegue fazer da mesma forma. E aí você vai, deixa eu ver aqui, só um exemplo para vocês forem fazer. Nota adesiva, regionalizar, e aí você completa. Escolhe aqui a cor, tá? E salva. E aí depois você arrasta para onde você quiser aqui, ó, tá? Nesse espaço. E aí eu quero excluir. Pronto. Aqui, ó, todos esses potiches que eu já coloquei, você vai clicar e vai aqui, ó, nesses 3 pontinhos, na opção editar, e aí você coloca embaixo, tá? Não dá para dar enter. Professora, Oi. tem como a senhora mandar o link de novo, porque minha internet caiu. Aí as mensagens sumiram. Tem sim, tem sim. Deixa eu mandar de novo aqui. Jaquiel, você tá aí ainda? Deixa eu ver se ele tá aqui. Se ele foi removido mesmo, como assim? Depois eu vou ver essa questão. Pronto, então, voltando aqui. Eu mandei o link, tá bom? Voltando aqui. E aí você vai clicar, né? Aqui nos 3 pontinhos, onde eu mostrei, tá? Para você, ó. Clica em cima da imagem, aí clica nos 3 pontinhos, tem a opção editar. Aí você vai lá e coloca o seu nomezinho aqui embaixo, tá? Isso E daí aí é para você a gente responder agora ou só de tarde, professora? agora, durante a aula, ou só à tarde, tá? O importante é que à tarde, quando a gente finalizar aquele horário do nosso encontro, vocês já tenham concluído, que é para eu fechar aqui, tá bom? Mas podem ir fechando, podem Professora, acompanhando. Oi. pode mandar o link novamente, a minha internet aqui. Saí sem querer aqui, aí sumiu as mensagens também. Tá bom, última vez. Tá, enviei aí, vê se consegue abrir. Qualquer coisa, gente, se tiver falha da internet, fala aí que eu envio novamente. É o mesmo link, né? Então vamos lá, vamos finalizando e fechando, certo? Aí essa regionalização, ela é feita de que forma no espaço mundial? Ela é dividida, como a gente viu, né, em 3 mundos. E aí tem outras formas de regionalização também. Quais são esses 3 mundos? Primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Nossa, são 3 mundos, né? Enfim, os países de primeiro mundo, né, que são aqueles países capitalistas desenvolvidos. Professor, eu posso colocar isso lá na minha fala, lá no espaço? Pode sim. E aí você aproveita e coloca, busca, né, um exemplo de países, tá, de primeiro mundo, para você colocar, como por exemplo, tal, certo? Países de primeiro mundo, que são os países capitalistas desenvolvidos. Deixa eu colocar aqui para ir adiantando. Professora, eu baixei o aplicativo, só que não tá aparecendo isso aí, não. Tá, não? Mesmo compartilhando no link, Não, a senhora compartilhou o link só de baixar, né, não? não, o link é para entrar. A Aí Jennifer você... falou, a Jennifer falou que também não tá aparecendo para ela. Deixa eu só ver aqui, E nem compartilhar. pra mim também. Restrito somente. Aí tá aqui, ó. Somente as pessoas adicionadas podem abrir este link. Tá aqui, certinho. Entendendo. Ah, tá. Deixa eu. Andressa, o seu é Andressa. Não, Andressa Silva. Me fala seu e-mail, Andressa, por favor, só para eu testar aqui. Andressa Monteiro, Uhum. 2004, aí arroba gmail.com.
2004, aí @gmail.com. Bom, tá aqui. Você está compartilhando. O Andressa, que não faz parte da organização. Tá. Pronto, vê se você vai conseguir entrar agora. Quem não... Eu acho que eu vou ter que adicionar mesmo, de um por um aqui. Tá? Aqui. Agora deu certo, tá Deu certo, aparecendo. tá? Me fala outro que tem um aplicativo aí que eu possa adicionar aqui. Me manda, por favor, os e-mails aqui, ó, lá na caixinha aqui, enquanto eu vou dando a aula, e aí você vai, digita lá que eu copio e colo, e aí vocês vão fazendo, tá? Os outros que não estão com o aplicativo agora, ou não podem baixar, só anotem aí o que vocês vão escrever depois, tá? Digitar depois. Então, vamos lá, né? Organizar, né, dividir, regionalizar o globo, né, dessa forma. Países de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Países de primeiro mundo são aqueles países capitalistas desenvolvidos. Por exemplo, Estados Unidos, tá? E aí você coloca lá a descrição e um exemplo. Países de segundo mundo são os países com economia planificada, tá? Economia planificada ou socialista. Por exemplo, depois do fim, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, a gente teve a origem, né, desses países de segundo mundo. E os países de terceiro mundo são aqueles países, né, capitalistas subdesenvolvidos, tá? Então, essa forma de classificar o mundo, né, ela vigorou durante muito tempo, tá? E depois a gente teve outras novas configurações, tá? Em todo o globo terrestre, né? E aí você tem a divisão aqui, como mostra o mapa. Brasil é um país o quê? Primeiro, segundo ou terceiro mundo? Um país de terceiro mundo. Depois nós temos aqui Estados Unidos como um país, né, de primeiro mundo e por aí vai, certo? É só para a gente entender por que aconteceu essa regionalização. Justamente, né, e eles observaram, né, na hora de regionalizar, os critérios relacionados principalmente à questão econômica, né? Deixa eu passando aqui. E aí você tem o quê? Né? Outra divisão. E essa outra divisão, ela está relacionada aos países do norte e aos países do sul. O que é essa divisão? Os países do norte são os países ricos ou os países pobres? Tá? Coloca aqui, ó. Se quiser colocar alguma descrição, coloca mais uma nota adesiva aqui. E aí você escreve. Países do norte, países do sul. Ricos ou pobres? Tá? Os países do norte, gente, eles são os países ricos. Estados Unidos está lá, faz parte desses países do norte. E essa linha que está aqui dividindo é a chamada linha do Equador geoeconômica, tá? Então, você tem uma divisão socioeconômica aqui, tá? Foram utilizados alguns critérios, principalmente relacionados à economia, para dividir, né, os países do norte e países do sul. E o Brasil faz parte desses países do sul, como a gente pode observar, tá? País do norte e país do sul, foi essa nova forma, né, de regionalizar. E aí eu coloquei aqui, do ladinho, uma charge, né, que mostra, e aí você pode explicar também essa charge, que diz o quê? Enquanto isso, na escola, né, Planalto. Então, aí você vê uma imagem, né, de uma pessoa, nossa, posso dizer que é uma figura, vamos dizer assim, uma figura representando o globo terrestre, mostrando, né, essa divisão. E aí ela diz o quê, né? Bem, hoje, e na verdade é uma professora, né? Hoje falaremos sobre as vantagens da globalização. Ela está fazendo uma crítica, né? Vantagens, claro, por um lado aí, que você vê que os países do norte são desenvolvidos e bem mais desenvolvidos e têm muitas mais vantagens em relação à globalização, né? Diferente dos países do sul, certo? Que são menos desenvolvidos. E aí eles crescem mais, né? Como mostra aí nessa ilustração, né? Nessa charge. Crescem mais por serem ricos, claro, né? Óbvio.
mais desenvolvidos, tá? E aí você tem essa divisão mostrada aí nessa charge. Já caiu em algumas questões de vestibular, essa charge mostrando, né, e perguntando do que se trata essa imagem. Depois eu vou colocar lá para vocês como é que veio nessa questão, tá? Na questão lá do vestibular sobre essa charge. E aí, você vai lá e descreve. Coloquei algumas notas aqui, mas você pode acrescentar mais, até porque vão ter muitos alunos editando, tá? Então, vocês vão acrescentando aqui. Acrescenta as características dos países do norte e países do sul, né? Quais são as principais características e dê exemplos também. Por exemplo, aqui, a Oceania, tá? Ela faz parte aqui do sul, se a gente observar assim com... vamos pensar aqui na linha do Equador, tá? Deixa eu aumentar aqui. Linha do Equador, que a gente sabe que ela passa mais ou menos aqui, ó. E aí, a linha do Equador, ela já dá essa ideia para a gente, né, de norte e sul, certo? Só que essa linha geoeconômica, ela é diferente, né? Ela não segue a linha do Equador, ela vai lá, ó. E mesmo a Oceania fazendo parte do sul, de acordo com essa linha, ela é desenvolvida, né? Aliás, o continente, perdão, tá? É desenvolvido. Certo? É bem diferente. Então, tome cuidado quanto a isso. Nem tudo que está no sul é subdesenvolvido e nem tudo que está no norte é desenvolvido. Continuando aqui. Países centrais, países periféricos, países semiperiféricos e países emergentes, tá? Então, outras expressões utilizadas para demonstrar, né, a questão da economia global. Né? O que são os países centrais? Tá? Alguém sabe algum exemplo aí de país central? Países centrais que estão no centro ali, ó, do sistema capitalista. Estados Unidos, de novo, tá? Já a gente vai falar um pouco das eleições dos Estados Unidos e do caso lá do Amapá, não sei se vocês acompanharam, né? Estão acompanhando aí, tá? Sobre a questão da energia. E aí você vai lá e descreve países periféricos, países semiperiféricos, países emergentes, certo? Os países, o Brasil, ele faz parte de qual desse conjunto aí de países? Países centrais, periféricos ou emergentes? O Brasil, ele faz parte dos países emergentes. Assim como aqueles países, né? Aliás, o Brasil, ele faz parte do BRICS, né? A gente viu também em uma das nossas aulas, que é o quê? É um acrônimo utilizado para designar os países emergentes que têm uma economia, né, que está ali, ó, em crescimento, tá? Países emergentes como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? BRICS, o Szinho significa, né, Sul and África, né, que é África do Sul. E aí eu coloquei aqui esse gráfico para a gente analisar aqui sobre o PIB, né, de alguns países, só para a gente entender. Os Estados Unidos, que é um país central, né, está no topo ali, ó, com o PIB, né, crescendo bastante nessa projeção aqui, ó, de 2019, né, e é uma projeção que não está concluída ainda, claro, né, de 2020, tá? Então, Estados Unidos, aí você tem a Alemanha, França, Itália, Espanha. Depois, vamos só ver aqui onde é que está a posição do Brasil, tá? Então, aqui, ó, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que fazem parte do BRICS, né, também estão nesse conjunto aqui. Só que pelo fato de serem, né, nações em desenvolvimento, emergentes, né, eles não têm um PIB tão alto em relação a esses países centrais, tá? Então, é só a título de informação, né, essa questão do PIB, para a gente lembrar. A gente tem que estar vendo o tempo todo essa questão de gráficos, né? Porque vai que cai não, né? Sempre os vestibulares, o Enem está cobrando, e a gente tem que saber também, né, como é que está a dinâmica ali e saber interpretar, tá? Então, o PIB, que é a soma de tudo que é produzido ali no país, né, da riqueza,
você observa que, de fato, os países centrais, eles estão no topo, né? E os países, né, emergentes, eles estão ali, ó, lutando para ocupar também um espaço relevante, né, na economia mundial. BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tá? Coloquei aqui esse espaço para quem quiser ir também anotando algo, tá? E aí você vai... Vamos falar aqui, que a gente fala apenas... Não quero que vocês entendam apenas, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tá? Quero que vocês falem, quem for digitar aqui, pode ser mais de um, na verdade, sobre a economia. Qual é a riqueza dessas nações? Qual é o destaque do Brasil? Economia, tá certo? Tá certo. Tá? Qual é o destaque do Brasil em relação à economia lá, né, no BRICS? Da Rússia. Rússia tem um destaque enorme para a questão da energia, tá? Índia, China e África do Sul. África do Sul em relação a minérios, né, extração de minérios. Então, esses países, né, o BRICS, né, eles têm grande importância, mas aí eu não quero que a gente entenda apenas o que é o BRICS, Brasil, Rússia, Índia e África do Sul, porque isso aí já está batido, né, para a gente entender, vocês pesquisarem qual é a economia, a principal economia dessas nações, tá? Será que no Brasil é a soja? Porque lá na Rússia é a energia, né, que mais destaca ali em relação, que mais se destaca em relação à economia, e aí você vai escrevendo as outras nações, certo? Continuando aqui, desigualdade global, né? A gente teve um debate, né, falando de desigualdade global, tá? E aí eu coloquei essa charge aí para vocês escreverem também. Como é que a gente visualiza essa charge, tá? Esse capítulo, ele é bem diverso, né? Você fala lá de primeiro, segundo, terceiro mundo, depois vai para norte e sul, aí países emergentes, centrais, periféricos, semiperiféricos, já estamos lá na desigualdade global, que tudo isso está relacionado, né, gente? Porque quando a gente fala em países centrais, tá? Vamos fazer uma comparação dos países centrais e países periféricos. A desigualdade é muito grande se a gente, né, comparar os dois. E até mesmo dentro de um país só, né? Dentro dos Estados Unidos. Já tem desigualdade social lá dentro? Com certeza tem, né? Mesmo sendo um país central, não é toda... A economia não é toda homogênea, né? Então, vamos lá, deixa eu abrir aqui. Desigualdade global, tá? Uma imagem, né, fala mais do que 1000 palavras, né? 10 palavras, né? Um ditado assim, né? Enfim, um senhor com um carrinho de supermercado cheio de mercadorias, né? Com o celular na mão. E do outro lado, né, um senhor com roupas, né? Levando roupas aqui nesse carro. Roupas velhas, né? Um morador de rua. Professora, Oi. esse cara que é rico, ele tá parecendo com o cara que estava concorrendo para ser presidente dos Estados Unidos. Tá mesmo, até o rosto, né? Só Vejo falta bem a claro. tatuagem. Tatuagem? Ele tem nas costas. Meu Deus, não sabia, André. Como assim? Só a senhora baixar o Twitter. Vai ter cada notícia. Vamos já falar um pouco de política, tá? Falando de política. Não, já eu adianto. Não sei se vocês acompanham, né? A Andressa, eu já vi que ela acompanha, né? Política. Mas, assim, o primeiro preso. Já tivemos, né? O primeiro preso em relação, né, à questão de crimes eleitorais do Piauí, né? Esse ano. Demorou, né? Faltando poucos dias para as eleições, agora que teve um preso. Gente, aí adivinha onde foi? Aqui, na minha cidade. Passou até na Meio Norte, meu Deus. Mas assim, R$ 10.000, uma lista enorme distribuindo ali, ó, com os nomes certinhos, né? Por isso que essa desigualdade não acaba nunca, né? Porque o rico, ele tem dinheiro e aí ele tem o poder, né? E o pobre não. É terrível, né? Já a gente fala disso. E aí sim, né? Essa desigualdade aqui, visível, tá? E aí você coloca lá a sua opinião sobre como é que você visualiza essa questão da desigualdade. Se tiver muito grande a imagem,
tá? Aí, sei lá, você vai conseguir editar? Você esse aqui, tá? Continuando aqui, aí mais outras charges. Eu gosto muito de charges porque ela diz tanta coisa, né? Que a gente consegue tirar tanta coisa ali dela, né? Tanta informação, na verdade. E aí eu tenho o quê? Essa primeira, né? Infográfico. Desigualdade de renda no Brasil. Olha aí. E tudo a ver com esse momento também, né? De política, né? Das eleições. E aí, quem tem mais dinheiro está lá no topo, né? Tem o poder. E quem tem menos dinheiro, na verdade, aqui o dele é dinheiro, o dele são caixas de papelão, né? Fica lá na base, né? Infelizmente. E é essa a realidade do Brasil, né? Você vai lá e descreve. Será que acontece isso nas cidades pequenas do interior, né? Essa desigualdade? Ela é mais visível, né? Quando aliás, a gente visualiza mais quando a gente assiste, né, na TV ou vê nas redes sociais, né? Mas isso acontece direto, gente. É terrível. E essa outra imagem, né? Você, de um lado, né, você vê prédios, né? Do outro lado, uma favela, né, sem nenhuma questão de infraestrutura, né, sanitária, né? E aí você vai, escreve aqui, ó, sobre a questão da desigualdade, tá? Como é que você visualiza essas imagens aí? Continuando aqui. Isso aqui, nossa, falando ainda de desigualdade, essa imagem me chocou bastante. Por quê? Porque a gente está com ensino remoto, né? Uma pandemia e ali, ó, estudando, né? Mas muitos não conseguem acompanhar. Então, o ensino remoto, a pandemia e a educação, né, do faz de conta. Por que do faz de conta? Porque tá aqui, ó, né? De um lado você vê alguém privilegiado, que nós que temos internet em casa, eu, vocês, estamos sendo privilegiados nesse momento aqui, né, de pandemia. Privilegiados pelo fato de ter, ó, um celular, no caso aqui ele tem uma televisão do lado, tem um notebook, tem um celular, e tá ali, ó, sentadinho acompanhando. Tem até encosto, né, a cadeira dele, né, diferente do outro aqui, tá? Essa realidade aqui, ela é bem maior no Brasil. Você tem mais pobres do que ricos no Brasil, né? Então, essa desigualdade, ela é bem presente, principalmente agora, nessa pandemia. Não só falando de aulas remotas, né? Ei, professora, Oi. será que existe esse tipo de desigualdades em países socialistas? Com certeza. Eu acho que a gente estava falando, acho que era a Andressa, né? Falou uma vez sobre Cuba, né? Ela falou da vizinha. Foi a Andressa que falou? Foi. Isso, já tive 2 vizinhas cubanas. Uhum. Duas vizinhas cubanas. Os médicos cubanos, né, que estão aqui, eles falam, né, que a realidade daqui do Brasil, econômica, é bem melhor do que eles viveram lá, né? Apesar de eu ser um pouco contrária, né? Assim, né? Mas, enfim, o sistema lá, socialista, também tem essas desigualdades, né? Eu tenho uma colega que ela estava conversando, né, com uma pessoa de lá e tal, e aí ela falou assim, eu nunca mais falei com ele porque ele estava sem internet. Eu disse, mas não tem internet? Não, a internet é pública, né, lá na praça, numa praça lá, e não é todos os dias que tem, uma coisa assim que ela falou, né. E assim, tem muitas restrições, né, é bem... E assim como alguns lugares aqui no Brasil, né, eu vejo da mesma forma. Hein, Robson? Oi. Sabe o que aconteceu? Aí o filho da minha vizinha, o pessoal da Cuba, casou com uma brasileira, né? Aí a Cuba obrigou ele a voltar para lá. Aí ele casou e a noiva ficou no Brasil e ele foi obrigado a voltar para Cuba. Acredita? Oxe. Poxa, que pena. Ah, bom. Mas É uma assim, loucura. Robson, mas assim, essa realidade aqui, ó, tá sendo em vários lugares do mundo, tá? Essa imagem aqui que mostra, né, essa diferença econômica, né? Então, gente, não é todo mundo que tem condição de estar tendo crédito para colocar no celular, né? Tendo internet. Às vezes você tem até o dinheiro, mas não tem aquela cobertura, né, de internet.
e não tem energia em casa, né? Como no caso, você imagina aí. O Amapá está com quase uma semana, eu exagero um pouco, tá? Quase uma semana. Está com alguns dias sem energia elétrica, tá? Vou colocar lá um mapinha para vocês que mostra essa distribuição. Tá? Não sei se vocês viram isso. Aí o governo federal, ele falou o que agora? Que ele vai precisar de alguns dias para restabelecer toda a energia lá de Macapá, na verdade, né? E aí você tem o quê, né? Poucos municípios, tá? No estado, tá? Se eu não me engano, são 16 municípios, poucos municípios, e todos eles sem energia elétrica, tá? Deixa eu colocar lá para vocês. Então, assim, aí você imagina como que essas crianças, esses alunos estão fazendo para ter aula. Talvez já tinha essa dificuldade, né? E agora, né, com essa falta. Então, a desigualdade é muito grande. E o olhar para o Amapá, nesse momento aqui, está sendo muito pequeno, né? Você não vê... acho que eu vi umas 2 vezes só no jornal ou nas redes sociais, né? Sobre isso, né? Essa questão do Amapá. Bem complicado, né? E aí, assim, alguns, como até vocês, né? Alguns de vocês têm aquele auxílio, né? Para estar custeando ali a questão da internet, mas outros não têm, né? Então, eu vi um caso também de uma mãe que ela falou que tinha um celular e 3 filhos em casa. E aí ela tinha que escolher o momento, né, que cada um ia assistir a aula. Né? Bem complicado, né? E aí expressem aí a opinião de vocês sobre isso. Fala para os piauienses voltar em Wellington Dias de novo. Essa menina, ela é zangada com a política. Demais. Ou então votar no Clebão de novo. Não, se falar esse nome Clebão, eu vou querer cantar a música, porque é chiclete, né? É impressionante. Vamos lá. E aí, assim, em relação à desigualdade, essas desigualdades, né, em relação à renda, educação, saúde, tá? Foi criado em 2015 o objetivo, né, os Objetivos do Desenvolvimento, tá? Mundial, ODM, né, que visa o quê? O fim da pobreza. Nossa, está tudo em espanhol. É isso aí mesmo. Fim da pobreza e o que mais? Da fome, né? Da questão, né, do acesso à água, da água potável, a vida submarina e vários outros, né, são mecanismos, né, a fim de ter o quê? Uma igualdade global, né, diminuir, né, essa questão da desigualdade. E esses objetivos, eles estão sendo cumpridos? Será? Eu acho muito, muito pouco provável, até porque quando a gente fala da ONU, né, o que você tem ali na ONU? Você tem o poder, né, a gente vê ali como uma forma de poder. E por que a ONU nunca conseguiu acabar com a fome lá na África? Né? Por que ela nunca conseguiu acabar com isso? Tá? Então, assim, eu acho bem interessante. Teve uma época que estava vendo essa imagem até umas caixas de maisena. Não sei se vocês, né, consomem maisena em casa, né? Mas vinha algumas caixas de produtos, acho que era só maisena e outros produtos. Essa imagem falando, né, desses objetivos. Eu achei bem interessante para a gente, né, entender, mas de fato isso não acontece. Redução das desigualdades, tá? Energia, né, em relação às energias renováveis. Isso a gente está vendo, ó, caminhando bem lentamente ainda, né? E essa outra imagem, para fechar aqui, né, é relacionada ao PIB. No livro de vocês, traz a questão também, né, do PIB, PIB mundial, né? Quais são os países, né, que têm o maior PIB, como a gente já viu naquele gráfico, tá? E aí eu coloquei essa imagem aqui porque fala o quê? Que o PIB brasileiro no agronegócio em 2019 ele cresceu bastante, tá? Em relação principalmente ao agronegócio, tá? É o quê? 21,4% do PIB do Brasil é relacionado ao agronegócio. E o restante, né, para fechar os 100%, é relacionado a outros setores, como comércio também, tá? Então, o agronegócio, ele cresce bastante no Brasil, e nesse momento de pandemia, aí que ele está crescendo mais. Não sei se vocês entendem a expressão, se eu falar, vamos deixar a boiada passar. Quem foi que falou isso? O
o ministro, né, do Meio Ambiente, Ricardo Salles, numa coletiva que eles fizeram, né, que o governo fez em abril, e aí a reportagem, né, mostrou o quê? Que essa coletiva, né, em portas fechadas, eles discutiram sobre a questão da expansão do agronegócio, tá? E aí ele falava o quê? Vamos aproveitar esse momento de pandemia, tá? Porque era em abril, né? Bem no iniciozinho, esse momento de pandemia para deixar a boiada passar. Depois eu vou mostrar para vocês lá essa expressão, tá? Boiada passar. E é o quê? Por quê? Porque a gente sabe que com a expansão do agronegócio, de áreas, né, agricultáveis, vamos desmatar a floresta amazônica ali para você ter mais pastos para o gado, né, ou ter mais espaço ali para a produção de soja, de milho, enfim. Essa expressão dele foi justamente isso, visando o crescimento econômico, principalmente nesse momento de pandemia, né, onde muitas pessoas estão preocupadas, né, com a pandemia mesmo de fato, e aí ele queria aproveitar esse momento, né, para deixar a boiada passar, tá? E essa imagem aqui, ela mostra, né? Eita, gente, já tá passando 2 minutos aqui no meu, vai dar certo, tá? Essa imagem aqui, ela mostra o quê? A questão do agronegócio, que ele expulsa a população do seu território e acaba que, né, direto você vê conflitos territoriais em relação ao agronegócio, né? E essa população acaba aqui sofrendo, né? Aí você vê índios, né, negros, quilombolas sendo tirados dali, tá? Isso acontece tanto no agronegócio ou qualquer outro lugar, por exemplo, eu vou expandir ali, fazer uma hidrelétrica, também eu acabo expulsando a população, né? Vou construir um aeroporto, acabo tirando a população daquele local, né? Então, assim, só fechando aqui, tá? Fechamos aqui esse capítulo e eu quero que vocês completem, tá? Eu vou adicionar todo mundo. Deixa eu só finalizar essas próximas aulas aqui, que tem uma do terceiro e do segundo. Aí eu adiciono assim como eu adicionei a Andressa. Mas enquanto isso, vá anotando aí o que você vai escrever e aí mais tarde a gente continua. Tá bom? Beleza?